Fala, família Palmeiras, quinta-feira, pós-vitória, 1-0, Palmeiras vence o Ceará em Fortaleza, no calor, no segundo pior lugar do mundo pra jogar, segundo os jogadores. De novo, Palmeiras, como visitante, consegue uma vitória heróica para decidir aqui no Allianz Parque o segundo jogo. Veja agora as notícias do Palmeiras, se inscreva no canal, deixe seu like e bora! Para falar do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras também venceu na estreia, é um jogo difícil contra o Ceará, inclusive essa vitória por 1-0 veio de uma jogadinha muito conhecida e manjada dos palmeirenses. O Palmeiras vestiu dourado para encarar o Ceará. Mas a noite em Fortaleza não teve glamour. É sempre um sofrimento vir jogar aqui por isso tudo. Adversário, viagem, clima. Eu não vou falar do gramado porque ele é igual para os dois. Para complicar, o Ceará não perdia em casa desde agosto do ano passado. 25 jogos sem derrota. O treinador do adversário meteu, como nós costumamos a dizer, a carne toda no assador para tentar fazer um golo com 2 centravantes e um falso ponta centroavante. Churrasco de porco? Bem que tentaram. Nesse lance aqui, o Matheus Bahia cruzou, a bola desviou no Giai e o Everton quase foi surpreendido. Se atrapalhou, deu um tapa nela, ela foi pela linha de fundo. Outro momento tenso. O Lucas Evangelista não conseguiu dominar, o Pedro Raul tentou de longe, o Everton espalmou e no fim, tudo certo para os palmeirenses. E o alívio veio foi nessa cobrança de falta do Estevão. É muita precisão. Gomes! Olha lá, bola na cabeça do Gustavo Gomes, pancada. Foi um chute de cabeça. Tem 39 gols ele, é o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. Festa da torcida, palmas do Abel. Logo depois veio a preocupação. O gol foi para análise do VAR. Tudo certo, não estava impedido, 1-0. E o Gomes aproveitou a pausa para ajeitar o cabelo. O time teve outros bons momentos no jogo, mas nada de gol. O Felipe Anderson chutou, a bola desviou na zaga, só que o Fernando Miguel se esticou todo e defendeu. Agora o passe do Felipe Anderson foi bacana, o Estevão limpou a marcação, mas a defesa do Ceará levou a melhor. O Paulinho, que entrou na metade do segundo tempo, pegou a bola e foi indo. Jogo segurou, prendeu, limpou bonito pra fazer, bateu pro gol! Nesse lance, ele ficou cara a cara com o goleiro, mas também não conseguiu marcar. Esquece churrasco, rodízio. O placar foi magrinho, 1-0. E era um jogo muito importante hoje para nós, um jogo de prestígio, um jogo que vale passagem à próxima eliminatória, é a Copa do Brasil, que o Palmeiras já não ganha já há algum tempo. E para encerrar, a última pergunta da coletiva do Abel, seleção, sim ou não? É uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto. Nesta primeira parte, sair daqui com uma vantagem de um golo, está tudo em aberto e nós vamos preparar quando vier o jogo de ida em nossa casa para conseguir estar na próxima fase. Números então da partida, olha isso, casa me casa, o Palmeiras como mandante e visitante nessa atual temporada. Como mandante, o aproveitamento é de 53% e olha como visitante, 85%, o Palmeiras ainda não perdeu, 11 vitórias e 3 empates. A média de gols marcados é o dobro, né? Mais que o dobro, e a média de gols sofridos também ali se mantém estável. A gente já chama então o Vinícius Nicoletti, porque temos aqui no nosso telão, Vinícius, Leila Pereira e Abel Ferreira, afinal de contas o técnico do Palmeiras. Olha aí. Que isso, hein? Mudou o visual, feriador. Visual, hein? Ó. Quer dizer, no dia do trabalho... Acho que a gente tem que mudar o foco, a gente fala do Vinícius. Olha pois aí. hein, Vinícius? Isso sim. Agora vai ter credibilidade nessa informação, hein, Vinícius? Não, isso foi intencional, viu? Foi intencional porque eu falei, tá muito foco aí, o foco tem que voltar aqui pra mim. Tem muito foco errado aqui no Palmeiras. Mas não, tive um probleminha na lente, por isso estou usando aqui o óculos hoje. Eu preciso do óculos todos os dias, mas uso a lente. Questão é o seguinte, Palmeiras então, como vocês destacaram aí, 17 jogos consecutivos sem perder fora de casa e olha que interessante, são 6 vitórias consecutivas
como visitante. Começou essa série contra o Sporting Cristal lá em Lima e bateu Bolívar na altitude, 2 vezes jogando no Ceará, Fortaleza e o Ceará para a Copa do Brasil agora, jogo contra o Sporting em Recife, contra o Internacional em Porto Alegre, então sempre adversários difíceis e territórios que também são muito indesejados pelos visitantes, e o Palmeiras conseguindo essa sequência muito boa. Mas o que tira a paz, por isso que a gente está vendo aí a Leila Pereira e o Abel Ferreira, o que tira a paz aqui na academia de futebol, os jogadores já chegaram, já se apresentaram, vão fazer hoje trabalho regenerativo e depois vão ser dispensados para mais um jogo fora de casa, né, contra o Vasco. Mas o que tira a paz é o assunto Abel Ferreira na seleção brasileira, porque o técnico do Palmeiras é um dos cotados para assumir o Brasil. O Abel Ferreira deu a entrevista ontem, falou sobre isso, deu uma resposta até diferente do que ele vinha falando, uma resposta protocolar, mas foi diferente de sempre que ele é perguntado. Mais uma vez ele foi questionado sobre isso, e a Leila também já se manifestou sobre o assunto, dizendo que não teve nenhum contato da CBF, do presidente Edinaldo, porque ela tem uma boa relação com o presidente, então se houver um interesse, ela também espera esse contato. E hoje saiu uma nota que a Leila teria dado sinal verde para essa negociação do Edinaldo com o Abel Ferreira, e o Palmeiras, na sequência, desmentiu, soltou uma nota oficial dizendo que não houve nenhum contato, que a Leila não deu sinal verde e o Abel Ferreira segue focado no Palmeiras. O que a gente tem de informação aqui é que, se chegar a esse interesse, como ele é um dos cotados, a Leila Pereira não vai liberar o Abel Ferreira antes do Mundial de Clubes. O Edinaldo Rodrigues quer um técnico já para os 2 jogos da seleção brasileira, das eliminatórias, antes do Mundial de Clubes contra Equador e Paraguai. Então necessita de uma convocação agora em maio. E o Abel Ferreira, pelo que a gente tem também de informação, não abriria a mão desse compromisso de disputar o Mundial de Clubes. A CBF, né, já recentemente teve um técnico dirigindo o clube e seleção ao mesmo tempo, que foi o Fernando Diniz. Pode se repetir novamente, não deu certo, mas pode se repetir. Mas no momento não há nenhum contato da CBF com o Palmeiras ou com o técnico Abel Ferreira. Inclusive o representante do Abel Ferreira vem ao Brasil nesses próximos meses, nos próximos dias, para tentar uma renovação, para discutir uma renovação de contrato com o Palmeiras. A intenção do Palmeiras é renovar até o fim do mandato da Leila Pereira, até o final de 2027. O contrato dele vai até o final desse ano. Vamos ouvir então o que falou Abel Ferreira sobre esse assunto na entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Que eu já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito: ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil, e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras, e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Então, Bruno, a situação é a seguinte: até o momento não houve nenhum contato da CBF com o Palmeiras, do presidente Edinaldo Rodrigues com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e se tiver esse contato, a Leila não tem intenção de liberar o Abel Ferreira antes do Mundial de Clubes. O Palmeiras investiu 500 milhões de reais para disputar esse Mundial de Clubes, falta pouco mais de um mês para a competição, e claro que o Palmeiras conta com o seu treinador experiente, que está há mais de 4 anos no cargo. É fundamental para essa campanha do Palmeiras no Mundial de Clubes, é a Copa do Mundo do Palmeiras. E o técnico Abel Ferreira, pelo que a gente tem também, não gostaria de abrir mão desse compromisso de disputar o Mundial de Clubes à frente do Palmeiras. Então essa é a situação. Por enquanto, nenhum contato, apenas na casa da especulação. Boa, Vinícius, obrigado, viu? A informação publicada hoje de manhã pelo Globo foi que existiria um acerto para o Abel comandar a seleção nesses jogos agora, das eliminatórias, comandaria o Palmeiras no Mundial e depois assumiria de vez a seleção. Isso que foi desmentido pelo Palmeiras, Marra. Assim, eu não sei se teve uma grande mudança, mas até onde eu estou pensando, a Copa do Mundo continua sendo disputada de 4 em 4 anos, né? Já tem 3 anos a última Copa do Mundo. Tem. Não adiaram a próxima? Não. Entendi. Então, assim, é claro que é possível
uma seleção não preparada ganhar uma Copa do Mundo. Isso já aconteceu. Mas o planejamento para a próxima... Veja bem, a coisa mais preciosa que tem para a CBF, para o povo, né, futebolista brasileiro, não é o clube. Para o povo como um todo, porque o clube, um não gosta daquele, o outro não torce para aquele outro e tal. Para o povo, como cultura, é a seleção brasileira. Seria. Deveria Desculpa ser. te interromper, mas seria. Para o povo. Seria. Mas aí o que acontece é que, assim, de certa forma, esse produto está sendo esbofeteado. Exato. Daqui a um ano tem Copa do Mundo. Sim. A participação da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, para mim, ela é garantida. Tem um ponto ali, não sei o quê, mas vai para a Copa. Tá? Até porque tem mais vaga. Agora, vai para a Copa para quê? Como? E assim, de novo, pode até ganhar, porque acontece. Mas como modelo de preparação, esquece. Eu acho que para o Palmeiras, ter o nome do Abel envolvido nisso, pertinho de um Mundial de Clubes, é péssimo. Atrapalha o ambiente. Atrapalha, Jailson? O palmeirense deve ficar tranquilo com essa nota, com essa declaração, ou o ambiente já está conturbado por conta disso? Sendo muito sincero, sem a menor necessidade. Sem necessidade, não tinha porquê, sabe? Eu tava falando aqui com o Mar off aqui, assim, por exemplo, foram atrás do Ancelotti, ainda tem essa resenha com o Ancelotti a ser resolvida. Porque ainda tem, o Pedro Ivo tava trazendo aqui ontem pra gente, que ainda tem uma pequena resenha para ser resolvida, enfim. E aí os bastidores vão vir nos próximos dias. Só que, por exemplo, o Jorge Jesus lá foi eliminado da Champions Asiática. Então, provavelmente ele não continuará no Al Hilal. E ele já disse que tem vontade de treinar a seleção brasileira. Aí você vai colocar o nome do Abel Ferreira em cima dessa novela, perto do Mundial de Clubes, sendo que o Palmeiras também está bem na sua continuidade com o próprio Abel. Tem essa questão da Leila, eu acho que não tinha necessidade. Agora, vir com esse nome do Abel Ferreira para a seleção brasileira. Galera, Palmeiras ganhou, vitória heróica lá contra o Ceará, num jogo difícil, né? Ali o estado do Ceará é um dos piores lugares para se jogar, que é um clima quente. O pessoal fala que, né, o primeiro lugar lá na Bolívia, primeiro lugar lá na Bolívia, o segundo é lá em Fortaleza, né, no Castelão. É um clima bem quente, então o Palmeiras não é acostumado, né, a esse clima tão quente, então o jogo fica acabando sendo muito difícil de jogar lá. E o Palmeiras conseguiu de novo mais uma vitória fora de casa. São 14 ou 15 jogos de o Palmeiras jogando fora de casa que não perde, né? Então é uma sequência incrível fora de casa. Infelizmente a gente não tem essa sequência dentro de casa aqui, né? A gente acabou perdendo essa sequência contra o Bahia, porém já passou, águas passadas, e agora é foco total agora, tanto na Copa do Brasil como no Brasileirão, né? E ontem o Palmeiras jogou muito mesmo, né? O Palmeiras foi eficiente, né? Igual o Abel falou, a gente precisa ser eficiente. O Palmeiras foi eficiente. O Palmeiras teve 2 ou 3 chances de fazer gol e fez. É isso que o Palmeiras precisa, entendeu? Não dá pra ficar desperdiçando chances, igual foi contra o Bahia. O Palmeiras amassou o Bahia. Porém, eles foram melhores, foram mais eficientes, igual o Abel falou. Então, ontem foi o dia que o Palmeiras conseguiu uma vitória enorme lá em Fortaleza, com uma atuação top do Gomes, né, do Everton, que foram decisivos, né, na estreia ali da Copa do Brasil, né, o Vanderlan, Thiai, jogaram muito, entendeu? Estevão, né, jogou bem. A gente pensou que a gente ia ter o quarteto, né, estreando, né, Vitor Roque, Paulinho, Estevão e Felipe Anderson, porém o Abel teve que poupar. Ele sentiu que poderia, no decorrer agora dos jogos, precisar dessas peças. Então eu acho que a gente não vai ter esse ataque por enquanto. Eu acho que daqui a alguns jogos a gente pode ter, mas o Abel vai sempre mesclar, porque a gente não pode perder mais peça. Então provavelmente a gente vai querer especular ali que vai ter os 4, né, no próximo jogo. Todo jogo a gente quer ter, mas infelizmente o Abel não vai colocar os 4 titulares de uma vez só. Vai ser difícil, porém o Palmeiras jogou bem, fez o dever de casa, né, ganhou lá e vai decidir aqui no Allianz Parque.
que era o principal objetivo. De novo, não temos um gol do Vitor Roque, não saiu. É preocupante porque ele precisa fazer gol, porém até entendo porque o Palmeiras não jogou com a força para tentar dar um passe para ele. O Palmeiras foi mais defensivo do que ofensivo, né? Então ia ser difícil ele fazer um gol mesmo, né? Porque a gente não tinha um Richard Rios, né? Ainda não temos um Veiga, entendeu? Não temos um Paulinho do lado que é diferenciado. Então eu acho que quando juntar esse quarteto a gente vai conseguir, né, ser mais ofensivo e vai ter a chance tanto do Paulinho como do Vitor Roque fazer gol. Hoje o Paulinho teve uma chance enorme, porém não saiu o gol dele, mas o Palmeiras vai trabalhar e vai sair o gol sim, e vai deslanchar. Eu acho que quando começar a sair o gol do Paulinho, Vitor Roque, até mesmo Felipe Anderson, entendeu? Para ter mais força, para ter mais vontade, né, de querer fazer. O Estevão vai para cima também, então vai ser muito importante quando sair o gol deles. Eu queria destacar alguns jogadores, né, como o Vanderlan, foi o 100º jogo dele com a camisa do Palmeiras. Entrou muito bem. Eu acho que ele foi, para mim, depois do Gomes ali que fez o gol, ele foi o melhor em campo, né, junto com o Everton, mas para mim ele desarmou, ele atacou, entendeu? O que ele jogou foi eu acho que uns 2 lances ali de perigo que ele conseguiu. Aquela do Pedro Henrique, ele tá quase aquele passe do Pedro Rocha lá pro Pedro Henrique, ele desarmou, porque se ele não tivesse lá, provavelmente seria um gol, porque tava de cara já com o Everton. Então ele foi muito decisivo nessa partida, e quando ele joga bem a gente precisa falar sim, todos os jogadores, né? Porque quando vai mal a gente fala mal mesmo, a gente critica, porém quando vai bem a gente elogia também. Outro ponto é aqui o juizão, né, de hoje. Falta pro Palmeiras, amarelo, né? Acho que foi uns 3 amarelos, 3 a 4 amarelos, né? O Estevão fez uma falta ali, amarelo. O Jai fez uma falta, amarelo. Não deu pra ter 2 ou 3 faltas, o juizão já vai no amarelo. E aí contra o Ceará o juiz fica cego, não vê nada. Engraçado. E o Gomes, né? Não adianta. E o capitão, eu acho que o Palmeiras, quando ele tá em campo, o Palmeiras tem a segurança, né? Tanto os meias de campo ali, os laterais de subir. Então ele passa uma confiança que nenhum zagueiro do Palmeiras ainda tá passando, né? O Murilo tava conseguindo passar essa confiança que, por conta das lesões, ficou um pouco afastado, né? Temos aí o Bruno Fux, que jogou bem hoje, né? Ele deu uns passes, a saída de bola dele é muito boa, então ele consegue encontrar alguns passes aí para quebrar a linha. Porém, o Xerife, nosso capitão, Xerifão, não dá. Ele é a estrutura do Palmeiras, ele é o guardião ali que não passa nada e que dá segurança pros meias, né, subirem lateral, que ele, caso tiver alguma coisa, ele vai resolver. Se ele não resolver, a gente tem o nosso paredão, o Everton, né, que sempre está à disposição, né, hoje fez uma partidaça, muito bom também. Então o Palmeiras segue invicto. Eu tinha falado 14 ou 15 jogos, são 17 jogos sem saber o que é perder longe de casa. Então é uma marca muito boa para o Palmeiras, e a vantagem, né, de ganhar lá contra o Ceará, que foi o único time que o Palmeiras conseguiu da terceira fase, conseguiu sortear e cair com o único time da Série A, né, contra, que poderia seria o Ceará. E o Palmeiras teve essa proeza, essa sorte, né, que a gente tá tendo aí. Meu Deus, que sorte, hein? de conseguir jogar contra o Ceará. Todos estão jogando contra time da Série B, né, Série C ali, e o Palmeiras é o único, né, que conseguiu essa proeza. Então é muito engraçado. Então galera, é isso, comemorar essa vitória, entendeu? Muito, muito feliz mesmo por o Palmeiras ter ganhado. Precisava dessa vitória para tranquilizar a torcida também, porque o Palmeiras fez um bom jogo no domingo, porém cedeu ali a derrota no final do jogo, mas hoje jogou bem, foi eficaz, eficiente ali na vitória e conseguiu trazer aí uma vantagem para o segundo jogo. Fechou? Galera, é isso.
Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta aí o que você achou da partida, entendeu? Qual foi seu palpite? Você acertou no palpite? Fechou? Galera, até o próximo vídeo e fui!